Glória a Deus, glória a Deus. Quantos estão preparados para ouvir a voz de Deus essa noite? Então diga assim: Senhor Jesus, fala ao meu coração. Eu levo a minha mente cativa ao Senhor e abro o meu espírito para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar comigo. Por misericórdia, revela-me a tua palavra para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Diga assim: usa o teu filho, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar. As crianças podem subir, já está tudo preparado lá em cima, de 4 a 8 anos, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus. Estava orando essa semana, e tem dias que a gente ora assim, né? Eu termino o culto de domingo, já é uma preocupação diária, né? A gente já termina o culto de domingo já pensando na próxima mensagem do domingo. Então já acorda segunda-feira: Pai, o que o Senhor quer falar com o teu povo? E é a semana orando, e aí muitas vezes, graças a Deus, na própria segunda Deus já me dá uma palavra, e eu vou meditando nela a semana inteira, e assim a gente ministra. Mas essa semana eu te confesso que foi muita oração, viu? Eu falei: Jesus, o que o Senhor quer falar? Não é possível, você quer usar outra pessoa? O que o Senhor quer? E aí, em cima da hora, no último minuto, assim, ontem, sexta para sábado, Deus falou ao meu coração, e assim, eu creio mesmo que Deus quer falar conosco, creio mesmo. Eu queria que você ficasse muito ligado, deixasse nada te dispersar. Eu penso que essa palavra pode trazer o norte para a nossa vida, porque são questões que a gente enfrenta e já enfrentou, e Deus tem coisas novas para nós. Fala para o seu vizinho: Deus tem coisas novas para você. Eu não sei se você tem percebido, mas o mundo em que nós vivemos nos dias de hoje tem nos consumido e nos conduzido a pensamentos de derrotas constantes, né? A falta de esperança é generalizada, né? É o tempo de maior sofrimento da alma dos seres humanos, a gente tem visto isso, né? As doenças psíquicas têm aumentado assim horrivelmente, né? E eu, como eu falei aqui duas terças-feiras passadas, ministrando sobre saúde mental, nós temos que cuidar da nossa mente. A OMS, ela disse que vai aumentar ainda muito mais, está repreendido isso em nome de Jesus, mas é a tendência que as doenças psíquicas nos últimos dias aumente muito mais, e isso tudo vem de uma série de questões, né, que nós não vamos tratar no dia de hoje, mas infelizmente, quando nós olhamos para a realidade do nosso país, a cada dia você vai no mercado, as coisas estão mais caras, não é verdade? Às vezes é triste assim, antes você entrava no mercado com R$100, você saía com algumas bolsas. Você entra com R$100, você sai com 1, 2 bolsas, quase nada, né? Então assim, e você, quando para olhar para essas coisas, a realidade do país, das famílias, né? Essa jovem, né, adolescente, jovem, matou os pais esses dias, né? Você escutou sobre isso? Ô jovem, né? Quanta tristeza. Eu não fico muito ligado, porque eu não gosto de má notícia, realmente não paro bola para essas coisas, mas a gente precisa estar vendo, né? Porque realmente é muito desastre, tantas guerras, tantas pessoas sofrendo, e Jesus disse que iria acontecer, né? Mas realmente o diabo se aproveita disso tudo para trazer depressão, tristeza, angústia, falta de esperança e muitas outras coisas. E se fosse só isso, a gente vendo as coisas acontecerem aí fora, é uma coisa, mas infelizmente nós também temos as nossas questões, né? Quem não enfrenta lutas e dificuldades? Eu sei que é ruim às vezes falar sobre isso, porque, como eu já expliquei aqui, a nossa alma, ela tem tendência em querer esquecer tudo de ruim que aconteceu conosco, né? A gente tenta
aquele velho ditado de varrer para debaixo do tapete as coisas ruins que acontecem. Eu até preguei um tempo atrás sobre fugitivos, pessoas que fogem da realidade pensando que deixar de resolvê-las e escondê-las vai adiantar alguma coisa, só piora o quadro. Mas, infelizmente, eu sei que aqui tem adolescentes que de repente estão começando a vida e realmente ainda não viveu tantas coisas, mas a grande maioria já são adultos, e até o dia de hoje você já deve ter passado por muita coisa ruim. Você já passou ou só eu? Né? Infelizmente. E eu queria que você fizesse assim, bem rápido. A Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas nesse momento, propositalmente, motivado pelo Espírito Santo, eu queria que você pensasse um pouco nas dificuldades, lutas e problemas que você já passou na sua vida. Enquanto eu vou falando um pouquinho aqui, vai pensando aí, quanta coisa ruim você já passou até chegar aqui. E não é fácil. E de repente você está passando hoje por situações complicadas, difíceis. Se a gente parar para falar que a vida é fácil, não é. O próprio Jesus nos advertiu, né? Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. Há uma linda promessa de Deus que um dia Ele vai enxugar do nosso rosto todas as lágrimas. Mas querendo ou não, nós já enfrentamos situações de altos e baixos na vida. E infelizmente, muitas vezes, mais baixos do que altos. Pode acontecer? Sim. Mas refletindo sobre isso, sobre tudo que a gente já enfrentou na nossa vida, eu queria que você pensasse um pouco mesmo sobre quantas lutas, quantas dores, quantas tristezas, quantas decepções, quantas perdas você já teve. A dor de um pai que perdeu um filho, por exemplo. Como entender? Não é fácil. A dor de alguém que perdeu um casamento, que perdeu um bom emprego e está passando por uma situação difícil, financeira. Então não é fácil lidar com as dores da vida. Não é fácil. Foi fácil chegar até aqui? Se foi para você, por favor, depois do culto, impõe a mão sobre mim, porque a minha não foi tão fácil. Quer dizer que não foi fácil chegar até aqui. Não sei quantos anos você tem. Eu, nesses 25 anos, realmente não foi fácil chegar até aqui. 43 anos, não foi fácil chegar até aqui. Tantas lutas, tantas dificuldades, tantos momentos que eu pensei assim: esse já era, não dá mais para mim. Quantas vezes no ministério eu pensei em desistir, em outros até parei, porque a vida é cheia de altos e baixos, infelizmente, cheia. Então nós podemos chegar à conclusão que não foi tão fácil chegar até aqui, amém? Você concorda comigo? Porém, você está aqui. Sendo fácil ou não, até aqui você chegou. E a gente tem que começar a parar para pensar sobre isso. A gente já passou por situações terríveis na vida. E sendo elas situações fáceis ou não, graças a Deus nós chegamos até aqui. E aí a gente pode parar para pensar em uma coisa: será que depois de tudo isso que eu já vivi, esses anos todos, valeria a pena mesmo desistir? Valeria mesmo parar e falar: não, eu prefiro nem mais continuar? Ou somente viver uma vida assim, empurrando com a barriga, assim, até vive, mas na verdade mais
é uma vida de uma forma que você vai levando somente e acumulando as dores, por situações, problemas, dificuldades que já passou na vida. Tem muita gente que continua a viver, outros infelizmente até desistem da própria vida. Está repreendido isso em nome de Jesus, mas nós temos visto isso muitas vezes. Será que vale a pena, depois de tudo que você já viveu, você desistir? Parar? Ou só continuar vivendo, entre aspas, empurrando as situações e acumulando dores? E aí o que Deus colocou no meu coração, o tema dessa mensagem é quem disse? Fala comigo, quem disse? Uma pergunta para nós hoje, mesmo diante de tudo que nós já passamos nessa vida, quem disse que acabou? Mesmo de tudo que nós já enfrentamos, toda luta, toda dificuldade, toda dor, toda tristeza, toda decepção com pessoas, quem disse que o sofrimento será o seu fim? Me diga quem disse. Sabe, mesmo diante de tudo que você já viveu, ou está até vivendo, quem disse que você não vai vencer? Quem foi que disse? Quem disse que esse sonho que você tinha, e até deixou morrer, não vai se realizar? Ah, pastor, as circunstâncias me dizem a todo momento. Eu mesmo digo a mim mesmo, não vou chegar a lugar nenhum, eu não vou conseguir vencer essa dificuldade. Mas eu continuo te perguntando, quem foi que disse? Será que vale a pena parar para ouvir estes que estão dizendo coisas ao seu respeito? Deixa eu dizer uma coisa para você: não acredite em tudo que te falam. Em primeiro lugar, não acredite nem em você mesmo. Que isso, pastor? Olha o que diz a Bíblia em Jeremias 17, verso 9. Jeremias 17, 9 diz assim: olha, enganoso é o coração mais do que todas as... Uau! Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e olha mais, e desesperadamente corrupto, tendencioso a coisas ruins, a tristezas, desgraças. Quem poderá entendê-lo? A primeira coisa que eu quero te ensinar é uma coisa: muitas vezes quem está dizendo que nós não vamos vencer, que nós não vamos superar os traumas do passado, que a nossa vida nunca vai ser feliz, que os sonhos nunca vão se realizar, somos nós mesmos, porque nós temos dado ouvido a um coração enganoso. Volto a dizer, quem disse que é o seu fim? Quem disse que as melhores coisas ainda não podem acontecer? Quem disse que o melhor tempo da sua vida ainda não está por vir? Quem disse? Maior que todas as coisas é enganoso e enganosas é o coração. E deixa eu dizer uma coisa para você nunca mais esquecer. Quando eu ouvi, nunca mais eu esqueci. Fala assim comigo: mente. Entendeu? Infelizmente, a nossa mente mente. A ansiedade, as preocupações e tantas outras coisas, as primeiras coisas que vêm, eu creio, eu tenho falado muito sobre isso, mas eu creio que é fruto do pecado de Adão que ficou marcado em nós. Mas a nossa mente tem tendência a coisas ruins sempre. Se alguém te liga de madrugada, o que você pensa? Ai, Jesus, quem morreu? É assim ou não é? Tem dias que
vezes nós acordamos de manhã já com um pressentimento de que algo ruim vai acontecer. Sabe, e a gente dá muito ouvido à nossa mente. Guarde isso, a sua mente mente, ela te engana, ela te sabota, em tudo. Às vezes eu converso com a pastora, eu falo com ela: moça, será que é só comigo ou com você também? Fala aqui, porque às vezes eu acho que eu sou meio doido, porque eu tenho uma luta constante contra a minha pessoa aqui dentro o tempo inteiro. Exemplo: vou ler a Bíblia. Não faz isso não, você está cansado, vai descansar. Para de se sabotar, pelo amor de Deus. Vou fazer um exercício. Não, deixa para amanhã. Vou começar uma dieta, deixa para segunda-feira, aquela segunda-feira que nunca chega. A nossa mente sempre está tentando parar a gente. Eu dei um exemplo aqui para os irmãos, que eu estou tentando fazer umas corridas para melhorar minha saúde. É uma luta todo santo dia para sair de casa, irmão, porque a gente fica inventando desculpa dentro da nossa cabeça. Eu falo que isso não faz parte de mim não, pelo amor de Deus. Vai querer botar para trás lá longe. Não, você está cansado, sua perna está doendo, o tênis está assim. Eu falo: cala a boca, quem manda aqui sou eu. Aí eu falo: guiado pelo Espírito Santo. Sim, nós temos que dar ordem à nossa mente, porque enganoso é o coração do homem. Você vai ficar acreditando na sua mente e deixar sua vida paralisada, ou manter as dores? É uma escolha. Quem disse? Quem pode estar falando também que tudo não vai dar certo, que vai ser tudo uma ruína? É o próprio pai da mentira. João capítulo 8 verso 44 diz que ele nunca se firmou na verdade, e é mentiroso desde o princípio, o diabo. Às vezes nós damos mais ouvidos ao que o diabo diz do que a palavra de Deus diz. Então nós não podemos parar para ouvir a nossa mente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, muito menos o inimigo da nossa alma, porque é mentiroso e mente desde o início. Se ele dizer para você: olha, não vai porque não vai dar certo, não faz porque você não vai chegar lá, olha, ninguém te ama, ninguém te quer, repreenda-o em nome de Jesus. Não aceite. Pare de acreditar em mentiras, seja de um coração enganoso, ou seja do próprio diabo. Nós temos 3 inimigos, o pior deles somos nós mesmos, tá? Se a gente vencer a gente mesmo, a nossa carne, os nossos desejos, meio caminho andado até mais. Mas o segundo dele é o pai da mentira, ele está sempre aí. As setas do diabo, os sofismas, as mentiras dele é a arma que ele tem. Lançar na nossa mente tudo o que é ruim, para a gente não viver o que Deus tem para nós. E nesse tempo o que ele faz é incredulidade, preocupações, ansiedade, tudo para que você se afaste da fé genuína, de crer naquilo que a Bíblia diz sobre você. Agora, em terceiro lugar, por mais que o mundo esteja desabando, não dê ouvidos ao mundo. Jesus disse uma coisa, ele disse assim: olha, o meu reino não é desta terra. Quer dizer que a base da minha vida não depende das coisas desse mundo. E como podemos esperar algo bom do mundo se ele nos odeia? Olha o que está escrito, abre para mim aí por favor, João capítulo 15 verso 18 e 19. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é do seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês.
cuidado com as alianças, suas coisas desse mundo, com esse mundo, porque não tem nada de bom para você lá fora. O mundo te odeia. Jesus falando. Então a gente tem dado muito crédito a coisas que a nossa mente fala, que o diabo fala e que o mundo fala acerca da nossa vida. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te motivar e para que você entenda o que Deus diz ao seu respeito. Assim como a nossa mente mente, assim como o diabo fica todo o tempo lançando setas no nosso coração, para que a gente não ouça a voz de Deus, assim como o mundo quer destruir-nos porque ele nos odeia, Deus diz algo sobre você, e Ele trouxe você aqui essa noite para te dizer algumas coisas, e trazer ao seu coração aquilo que Ele tem para a sua vida. Antes de ouvir qualquer um desses, pare para perguntar: quem está me dizendo isso? Que eu não vou vencer, que não vai dar certo, que eu nunca vou ser feliz na vida? Pergunte a Deus. É o Senhor? Com certeza não. Então não dê crédito. Sabe, ponha uma peneira nos seus ouvidos, peneire o que é bom, o que é ruim, joga fora, até dos seus próprios pensamentos. Lute contra tudo aquilo que te afasta do que Deus tem para a sua vida. Agora vamos ver o que Deus diz acerca de nós. Abra comigo Eclesiastes capítulo 7, verso 8. De todo o coração, esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. E olha o que diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Essa segunda parte, a parte B do versículo, vamos deixar, mas o texto de Eclesiastes, escrito pelo grande sábio Salomão, diz que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, se até aqui o início da sua vida e tudo que você tem vivido não foi tão bom assim, e tudo que você tem escutado é que vai continuar assim, ou vai piorar, vai ser de mal a pior, eu estou aqui para te dizer que, ainda que o início da sua vida não foi bom, às vezes até o meio dela também não tem sido, o fim em Deus pode ser glorioso. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. É o que Deus disse acerca de qualquer coisa que passamos na vida. O início é glorioso muitas vezes, mas às vezes muito difícil. Mas não importa, se você já tem vivido coisas muito boas, aleluia por isso, mas entenda que o melhor ainda está por vir, porque melhor é o fim do que o início. Ponha isso no seu coração. Não sei se você está aqui hoje. Você está aqui, amém? Então pelo menos fala assim: ai Jesus, eu preciso pegar essa palavra. Não fica me olhando com essa cara assim, que desanima de pregar. Me ajuda. O diabo, a nossa mente e o mundo estão dizendo que o nosso fim é destruição, mas a nossa Bíblia diz, e o nosso Deus diz, que melhor é o fim do que o início da nossa vida. Eu não sei se você está recebendo ou não, mas eu estou aqui para pregar para pessoas que estão dispostas a crer no que a Bíblia diz, e a pegar a palavra de Deus, e declarar sobre a sua própria vida. Até aqui eu vivi isso, mas eu creio que melhor vai ser o fim da minha história, do que tudo que eu já passei até hoje. Não importa o que eu vivi até aqui, eu sei que foram coisas terríveis, coisas duras, difíceis, mas o meu Deus tem um final maravilhoso para a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O diabo muitas vezes põe condenação na nossa vida, porque de repente tudo que você viveu, muitas coisas delas, foi fruto do seu próprio pecado e erro. Infelizmente.
Quiséramos dizer que, infelizmente, tudo que eu passei de tristeza foi porque alguém fez coisas erradas comigo, mas muitas vezes nós cometemos muitos erros, e colhemos frutos, porque semear a gente escolhe o que semeia, mas a colheita vem, colheita a gente não escolhe. Mas ainda que muito do que você viveu até hoje foi fruto dos seus próprios erros e escolhas, melhor é o fim, Deus, do que o início. Ele é expert. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus está buscando pessoas que creem nele de verdade. Agora, pastor, o que mais Deus disse? Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, um texto muito conhecido da Bíblia, muito lindo também. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o... Deixa eu perguntar uma coisa, você ama Deus? Quantos aqui amam Deus? Manifeste aí. Agora olha para o seu vizinho e fala com ele, então Deus tem coisas que você nem imaginou ainda para a sua vida. Fala com o seu vizinho assim, para de lamentar o passado. Fala com ele, para de sofrer pelo que passou. Deus tem coisas novas. Ainda que você olhe para a realidade e pareça assim, será que isso pode mudar, pastor? Pode sim, não há impossíveis para o nosso Deus. Eu sou prova disso. Houve momentos da minha vida que eu pensei assim, já era para mim, eu não chego mais em lugar nenhum, acabou tudo, eu perdi tudo, foi tudo embora. E aí Deus é expert em mostrar aquilo que é impossível para você, meu filho, para mim é fácil resolver. Só que Deus está chamando pessoas que creem nele de verdade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que todos aqueles ao qual se aproxima dele precisa crer que ele existe. Amém? Mas o versículo não para aí. Diz assim que precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu sempre fico muito tocado por esse verso, porque quando a Bíblia diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que todos aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe. Poderia parar aí, mas o próprio Deus faz questão de falar conosco o seguinte: eu não quero só que você creia que eu existo, eu quero que você creia que eu quero abençoar você, eu quero dar recompensas a você, porque isso é galardão. Então ele está dizendo o seguinte: olha, pode acreditar, porque eu não falho como os homens falham, pode acreditar, porque eu não deixo de cumprir o que eu falo. Pode acreditar, e o que Deus está dizendo a nosso respeito é: não importa o que sucedeu até aqui, Ele tem um fim melhor para você. Não importa o que sucedeu até aqui, os pensamentos dele para você são coisas que ainda nem brotou no seu coração. Eu não sei se você o ama, mas se você o ama, essa promessa é sua. Fala com o seu vizinho, se você o ama, essa promessa é sua. Mas começa a agir em fé, meu irmão, porque você precisa agir em fé para viver tudo que Deus tem. É a única coisa que Ele pede, é fé. Sabe, Jeremias 29:11, olha o que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, a respeito de vocês, diz o Senhor. Esse texto é tão lindo. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Em outras versões termina dizendo assim, olha, para dai o fim que vocês desejam. Deus é tão bom, que Ele não só quer cumprir os planos dele na nossa vida, que são muito melhores do que o nosso,
Os caminhos dele são muito mais altos que os nossos. Se a gente vivesse só os planos dele, já estava maravilhosamente bom. Mas aí ele ainda assim se preocupa em falar: eu quero realizar aquilo que você quer viver, sonhos que você tem no seu coração, sabe? Então o que Deus diz a nosso respeito? Deus diz que Ele tem planos ainda maiores. Ele disse: eu quero lhes dar um futuro excelente. Eu quero dizer para você: não deixe que nada do que estava trazendo incredulidade permanecer no seu coração. Não deixe permanecer. Traga ao seu coração o que Deus diz acerca dessas coisas. O diabo sempre vai vir dizendo assim: mas será que você é digno disso? Será que você é digno do que ele está pregando lá? Você falha tanto, você peca tanto. Me diga uma coisa: quem é? Quem é digno? Ninguém. Só um é digno: Jesus. E Ele conquistou isso por nós, se tornou nosso sumo sacerdote, e através dele nós temos direito a todas as promessas de Deus. Todas as promessas, diga comigo: todas as promessas de Deus em Cristo são sim e amém. Então não depende de você. Você nunca vai conquistar algo de Deus. Jesus conquistou por você. E o que Deus disse é: eu tenho planos ainda maiores. O que mais Deus diz, pastor, acerca da minha vida? Olha o que diz Joel capítulo 2, verso 28. Joel 2:28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra. É interessante que a promessa feita lá atrás por Deus através do profeta Joel, falando acerca dos últimos dias, que Jesus derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, fala de coisas futuras. Diz que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vão dizer algo que vai acontecer, futuro, amém? Diz mais: os vossos velhos sonharão sonhos. A tendência é que as pessoas, quando vão chegando a certa da idade, ela começa a desgostar da vida, porque, como é que eu vou sonhar? Eu já vivi o que eu tinha que viver. Mas quando o Espírito vem, até os anciãos podem sonhar, porque Deus pode fazer, sabe? Diz: os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões de futuro, serão movidos por aquilo que Deus vai fazer de uma forma sobrenatural. Então deixa eu dizer uma coisa para você: ainda existe uma profecia de pé a seu respeito. Vai ficar engatinhando ou andando de cabeça baixa, curvada, acreditando em pessoas que estão dizendo várias coisas acerca de ti? Jamais! Não aceite, porque quem disse estava equivocado. Diga comigo: quem disse que não ia dar certo, que eu não ia vencer, que eu ia continuar sofrendo, estava totalmente equivocado. Meu Deus, você não está me escutando. Fala comigo forte: estava totalmente equivocado. Mais uma vez: estava totalmente equivocado, porque o meu Deus diz tudo o contrário disso. Você pode aplaudir ao Rei?
pregando uma palavra para te emocionar, não, irmão. Estou pregando a Bíblia. Mas se você quiser viver, você vai viver essas coisas. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 23. Aleluia. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Números capítulo 23, verso 19, um complemento disso daí. Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quantos aqui têm promessas de Deus para a sua vida que ainda não se realizaram? Por que você parou de crer? Existe uma profecia correndo ao seu lado todos os dias. Existe uma promessa que foi liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Você vai parar de acreditar? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Existe uma promessa liberada. O meu Deus, pois, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Existe uma promessa liberada. Em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Existe uma promessa liberada. Eu estou só dizendo promessas bíblicas. Você já pode ter recebido tantas outras através do Espírito Santo, sendo usado por um profeta, dizendo que tem um chamado para você, que tem uma obra gloriosa. E por que você está parado? Será que aquele que prometeu não é fiel para cumprir? Enquanto existir uma promessa, eu não vou desistir. Enquanto existir uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu na minha vida, eu não vou parar. É fácil? Não. Mas eu vou continuar. E eu quero te encorajar a isso. Porque tem muitos filhos de Deus que têm promessas lindas que foram semeadas sobre a vida deles. Palavras proféticas tão poderosas que Deus falou. E por tudo que você vem passando, ou já passou, você pensa assim, mas será que Deus foi que falou mesmo? Mas será que Deus é que prometeu mesmo? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, vai acontecer. Fala com o seu vizinho, Deus já falou com você? Pergunta a ele, Deus já falou com você? Porque se ele falou, vai acontecer. Acredite. Acredite. Ele não mente. Ele não se equivoca de endereço. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele é Deus. Ele é Deus. Irmãos, de todo o coração, a gente às vezes não entende o caminho, não entende a trajetória, sabe, às vezes parece que o próprio Deus está planejando que tudo dê errado, porque são tantas dificuldades, tantos tropeços, tantas lutas. Mas eu estou para te dizer uma coisa. Ele falou em Mateus, no capítulo 28, verso 20, uma coisa: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Agora, quem você vai dar confiança? Você escolhe a quem você dá crédito. Mas pastor, você não sabe o que eu passei. Você também não sabe o que eu passei. Você não sabe o que o seu vizinho já passou. Não é fácil a vida.
Na quarta-feira passada, no nosso GC, eu estava conversando com a família que nós amamos muito. Eles estavam contando o que já passaram na vida. Só perderam 2 filhos. Um de 11 e a outra de quanto? 19. Jesus. Não dá nem para pensar, né? Quem tem filho aqui? Dá para imaginar a dor? É fácil? Acho que é uma das coisas mais difíceis desse mundo. Continua fiel a Deus, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Ele está conosco todos os dias. Vamos ficar de pé, vamos. Por uma coincidência ou uma deuscidência, hoje eu estava escutando um pastor falar algo, e ele disse algo que tocou fortemente o meu coração. Eu falei, uau, é uma confirmação que o Senhor quer que eu pregue sobre isso. Ele falou o seguinte: pode apagar as luzes para mim, para ficar mais legalzinho. Acende aqui para mim, Alex, por favor. Ele falou assim: você sabe qual foi o pior pecado do mundo? Aí ele respondeu: o assassinato do Filho de Deus. Foi o pior pecado do mundo, pior de todos até hoje. E em seguida ele disse assim: você sabe qual foi a coisa mais importante que aconteceu no planeta? Aí ele completou dizendo: a morte do Filho de Deus. Se Deus pôde tornar o pior pecado do mundo na maior promessa que esse planeta já presenciou, que foi a morte de Jesus, será que Ele não pode mudar as coisas ruins que você passou em coisas boas? Será que Ele não pode fazer das suas decepções, dores, tristezas, tropeços, pecados, que isso tudo venha somar para o melhor momento da sua vida? Basta você acreditar nisso, porque o nosso Deus é expert em transformar desgraça em graça, dores em alegria, veste de tristezas em óleo de júbilo. Ele pode fazer. Guarde essa palavra no seu coração. Quem disse? A partir de hoje, comece a julgar os seus próprios pensamentos. Comece a julgar com critérios o que você tem ouvido. Comece a julgar o que o mundo diz a seu respeito e confronte tudo isso com a verdade da palavra de Deus. Lembre-se, não importa o que você viveu até aqui, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Lembre-se, coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração humano, são aquelas que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Lembre-se, aquele que prometeu é fiel para cumprir. O melhor ainda está por vir. Desprenda-te do passado. Creia no seu Deus que faz nova todas as coisas.
Creia no Deus que pode mudar tudo, pode curar tudo, pode regenerar tudo, e ainda aquilo que não existe, Ele pode criar. Põe a mão no seu coração, põe. Eu não sei se Deus falou com você, eu sei que comigo falou muito forte. Rejeite a incredulidade. Sabe, Deus me mostrou que tem muitas pessoas que precisavam muito dessa palavra hoje, muito. Deixa o passado para trás, para de acreditar no que estavam dizendo. Lembre-se, a mente mente, o diabo mente, o mundo odeia. Creia no que Deus tem para a sua vida. As promessas ainda se cumprirão, a palavra ainda se realizará, o sonho ainda se tornará realidade. Não foi o fim, porque se você está aqui hoje, quer dizer que o que você passou até hoje ainda não foi o seu fim. Então, levanta a cabeça, olhe para os montes e veja de onde vem o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele é o seu Pai que te ama e tem prazer em cuidar de você, em te abençoar. Enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, se você quiser receber uma oração, passa aqui na frente, não tenha vergonha não. Pastor, eu quero receber uma oração diante dessa palavra, eu preciso de receber algo de Deus. Vem aqui na frente rapidamente, em nome de Jesus.